Olá, caríssimos alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, falando da lei de Kirchhoff. Já sendo bem direto, tá bom? A primeira lei de Kirchhoff é chamada também de lei dos nós. Ela diz que o somatório de todas as correntes que entram em um nó é igual ao somatório de todas as correntes que estão saindo desse nó. Então, vamos pegar um exemplo aqui que está nessa imagem. Veja que aqui a gente tem um nó, tá bom? E nesse caso, o que é que essa lei está dizendo? Que todas as correntes que estão entrando nesse nó, a soma delas, é igual à soma de todas que estão saindo. Ou seja, veja que nesse caso aqui, essa corrente I1 está entrando, a corrente I2 está também entrando. Já essas outras duas, I3 e I4, estão saindo desse ponto, tá bom? Estão saindo desse nó. O que é que a lei de Kirchhoff diz? Que nesse caso, se eu somar as correntes que estão entrando, que nesse caso são I1 e I2, elas têm que ser iguais às correntes que estão saindo, ou seja, I3 e I4. É apenas isso que a primeira lei de Kirchhoff diz. Bem simples, né? Algumas definições antes da gente entrar aí na segunda lei. O primeiro é o nó, que eu acabei de falar sobre ele. O nó, ele é um ponto de encontro de três ou mais condutores, tá bom? Naturalmente, então, o nó vai estar simbolizado por essa bifurcaçãozinha aqui no circuito, tá bom? Ramo é a parte do circuito entre dois nós consecutivos. Então, vamos pegar esse circuito aqui, tá bom? Para pegar um exemplo de como é que a gente construiria ou tiraria um ramo desse circuito. Já que é, nesse caso, a parte do circuito entre dois nós consecutivos, eu posso dizer que essa parte que está entre B e E é um ramo. Ou seja, esse pedacinho aqui entre B e E é um ramo desse circuito. Está entre dois nós. Porém, só tem esse ramo aí? Não, né? Veja que se eu pegar essa parte por esse caminho, saindo de B e vindo até E, eu vou ter esse pedacinho aqui de circuito. E nesse caso aqui, veja que esse pedaço também está entre dois nós. Ou seja, isso aqui também é um ramo desse circuito. E eu ainda posso dizer que se eu seguir de B para E por esse outro caminho, eu vou ter esse pedacinho de circuito aqui. E esse pedaço, no caso, simboliza também outro ramo desse circuito, tá bom? Então, o ramo nada mais é do que a parte do circuito que está entre dois nós. A terceira definição que a gente tem que aprender é a definição de malha. Malha é o conjunto de elementos elétricos que formam um circuito fechado. Vamos pegar novamente esse mesmo circuito e ver quantas malhas podem ser tiradas daqui, tá bom? Veja que tem que ser um circuito que fechado. Essa é a chave aí para ver a definição de malha, tá bom? Então, pegando a partir de A, se eu quiser uma malha, eu tenho que seguir um ponto que pare novamente em A, né? Isso para conseguir fechar o circuito. Então, veja que eu posso pegar de A até B, sigo para E, chego em F e vou para A novamente. Nesse caso, eu fiz um circuito aqui fechado. Isso daqui é uma malha desse circuito. Eu posso pegar também de B até C, partir para D, ir para E e ir para B de novo. Olha, saí de um ponto e voltei para esse mesmo ponto. Nesse caso, circuito fechado mais uma vez. E veja só, se eu sair de A, for para B, for para C agora, vim para D, vim para E, vim para F e voltar para A de novo. Mais um circuito fechado, ou seja, essa parte maior que está aí, tá bom, do nosso circuito,
também é outra malha desse circuito. Agora vamos finalmente aí para a segunda lei, tá bom? Essa segunda lei é chamada também de lei das malhas. Veja só o que é que ela diz, que a soma algébrica das diferenças de potenciais entre os pontos ao longo da malha é igual a zero. Ou seja, se eu pegar uma malha e somar todos os potenciais que tem nela, vai dar igual a zero no final. Que é o que está simbolizado, nesse caso, por essa equação. Então, veja que em uma malha, vamos dizer que seja essa malha aqui, A, B, E, F, A. Nesse caso, a gente ia ter a DDP do R1, ia ter DDP do resistor R3, ia ter a DDP aqui, que nesse caso é a força eletromotriz do gerador, ia ter também a DDPzinha aqui R1, tá bom? Que é dessa resistência interna do meu gerador. Então, se eu seguisse aqui o caminho, o percurso, nesse caso, e somasse todas essas DDPs, eu ia dizer que a soma de tudo isso é igual a zero. Só que veja só, nem sempre essas DDPs vão ser positivas. Às vezes elas vão ser negativas. Então, para eu conseguir somar tudo isso de uma forma correta e dizer que no final isso daqui é igual a zero, eu tenho que saber quando é que elas são positivas e quando é que elas são negativas, tá bom? E tudo isso depende do percurso, ou também chamado de caminho. E o que é esse percurso, o que é o caminho? É justamente por onde eu vou seguir na minha malha. Exemplo, eu saio de A e quero voltar para A, mas eu tenho dois caminhos. Eu posso ir aqui por baixo, arrodear por aqui e chegar até A de novo. Eu fiz um caminho no sentido anti-horário, né? Eu posso também sair de A por aqui, ó. Vim para B, descer, chegar até aqui. Nesse caso, eu fiz um caminho ou um percurso no sentido horário, tá bom? E a gente vai ver que justamente esse sentido aí, esse caminho, é quem vai dar o sinal, nesse caso, da DDP, se ela vai ser positiva ou negativa. É isso que a gente vai começar a olhar agora. Então, veja só, como é que a gente vai estar definindo esse sinal? Quando a gente tem um gerador ou um receptor, que nesse caso vai estar tendo força eletromotriz ou força contra-eletromotriz, essas DDPs, essas tensões, os sinais delas vão ser definidos a partir do seguinte: quando eu escolho um caminho, que o caminho que eu escolhi está entrando pelo polo negativo dessa força eletromotriz ou dessa força contra-eletromotriz, eu vou colocar lá na minha equação da segunda lei o valor daqui como um valor negativo. Porém, se ela entrar agora pelo polo positivo, tá bom? Ou seja, vamos dizer que eu peguei o caminho contrário. Aqui eu estava para a direita, mas agora eu troquei. Vou escolher o caminho para a esquerda. No caminho para a esquerda, veja que eu estou entrando pelo sinal positivo, pelo polo positivo. Se eu entro pelo polo positivo, esse valor de Φ aqui, ele vai ser positivo também, tá bom? Já no caso da tensão do resistor, ela vai depender do sentido da corrente. Então, vamos dizer que a corrente esteja indo para a direita. E eu escolhi percorrer o caminho para a direita também. Então, quando eu chegar aqui no resistor, a DDP dele é positiva, porque o caminho que eu escolhi tem o mesmo sentido da corrente. Porém, veja que agora, vamos pegar um outro exemplo aqui embaixo, a corrente está para a esquerda. E eu escolhi o meu caminho indo para a direita. Quando eu chegar nesse resistor, eu vou estar em sentido contrário à corrente. Ou seja, nesse caso, quando o sentido é contrário ao da corrente, eu tenho uma tensão negativa. E só para lembrar, tá bom, pessoal? Quando a gente tem lá a força eletromotriz, ela já é dada em volts, não é isso? Mas a tensão do resistor, nesse caso, naturalmente, já não é dado em cima dele
como, por exemplo, em um circuito, vocês vão encontrar isso aqui, ó, o símbolozinho da força eletromotriz, e aqui do lado, 10 volts, em cima de um resistor, não vai vir já a voltagem dele. Então, a gente tem que lembrar que para encontrar voltagem de um resistor, pela primeira lei de Ohm, a gente tem que multiplicar a resistência dele vezes a corrente que está passando por ele. Então, toda vez que a gente for substituir, tá bom, a tensão de um resistor, a gente coloca no lugar dela R vezes I. E esse R vezes I vai ser positivo quando o nosso percurso, nosso caminho for exatamente igual ao sentido da corrente. Quando for o contrário, ele é negativo. Agora veja só, além disso, a gente também dá para utilizar essas regras para conseguir calcular um circuito que não seja fechado, porque veja só, a segunda lei, que é a lei das malhas, só funciona para quê? Para um circuito fechado, ou seja, você soma tudo e iguala a zero. Mas e se o circuito for aberto? Como é que eu faço? Se o circuito for aberto, você simplesmente soma tudo, mas não diz que é igual a zero, porque só vai ser igual a zero quando, nesse caso, o circuito for fechado. Ou seja, eu podia colocar esse pedacinho de circuito aqui, e nesse caso eu apenas ia somar tudo. Se eu quisesse saber qual é a tensão entre X e Y, que nesse caso é o que está aqui, o XY. A tensão, nesse caso, seria o somatório de todas as tensões que estão nesse ramo. Ou seja, que está entre o caminho de X e Y. Apenas isso. Como que ia ficar aqui, então? Veja que a corrente está para a direita, né? Só pegando um exemplo. Vamos definir um caminho indo para a direita também? Naturalmente, tá bom? Já é uma dica. Sempre que possível, tente definir o seu caminho como no mesmo sentido da corrente, tá bom? Ou seja, seu caminho sempre no mesmo sentido da corrente. Ah, professor, e como é que eu vou saber o caminho que eu devo seguir? Não tem uma regra, tá bom? Geral para isso. Se você seguir o caminho contrário, vai dar certo também. Só que às vezes vai acabar ficando mais difícil. Então, o que é que se fala? Sempre que possível, tente seguir o mesmo caminho, o mesmo sentido da corrente elétrica. Por que isso? Porque a tensão dos resistores vão sempre estar positivas, tá bom? Então, a gente vai ter aí uma facilidade em relação a isso. Nesse caso, é isso que eu vou aplicar aqui já. Já que a corrente está para a direita, eu vou sair de onde? Da esquerda para a direita, no mesmo sentido da corrente, tá bom? Então, saindo aqui de X, veja que nesse caso o R1 ia ser o quê? Positivo. Então, a tensão total aqui, o XY, ia ser a tensão lá no ponto de R1, já que é um resistor, como é que calcula a tensão de resistor? Resistência vezes corrente. Então, ia botar aqui R1 vezes I, positivo, porque está no mesmo sentido. Na segunda parte aqui, o que é que eu ia fazer? Entrei pelo polo negativo de uma força eletromotriz. O que é que significa? Que ela, então, é negativa, porque o sinal, só recapitulando, de uma força eletromotriz vai depender de que polo você está entrando. Passo no outro resistor, continuo no mesmo sentido da corrente, então ele é positivo, mais R vezes I. Cheguei agora na outra força eletromotriz aqui, estou entrando pelo polo positivo, então ela é positiva, mais E2. E no finalzinho eu ia ter mais um R2 vezes I. Pronto, quando eu somar tudo isso aqui, eu tenho o valor da tensão entre X e Y, tá bom? Para ficar bem mais detalhado isso aqui, vamos fazer um exemplo, tá bom? Então, já está aqui o nosso exemplo. É a questão 1, tá bom? Da atividade de sala do livro de vocês. Então, podem pegar aí no livro já para tentar ir respondendo. Vejam só, o que é que essa questão está dizendo? No circuito visto na figura a seguir, R igual a 10 ohms, e as baterias são ideais, com E1 igual a 60 volts, E2 igual a 10 volts e E3 igual a 10 volts. A corrente em amperes que atravessa E1 é... Bom, nesse caso, ele quer que encontre a corrente. Só que veja que isso aí é um circuito fechado. O que é que eu vou fazer? Vou
utilizar a segunda lei de Kirchhoff, tá bom? Vou utilizar, no caso, a lei das malhas. E vou tentar encontrar essa corrente que está passando aí, nesse caso, em E1. Antes de tudo, eu vou colocar os valores que ele deu na questão aqui no circuito, para ficar mais fácil de identificar, tá bom? Então, E1 tem 60 volts. E2, está bem aqui embaixo, tem 10 volts. E3, nesse caso, tem 10 volts também. E todos os R's aí, todas as resistências, tem 10 ohms. Então, deixa eu colocar aqui 10 ohms. Agora, vocês já podem estar se fazendo uma pergunta. E como é que eu vou definir o sentido da corrente? Porque, professor, você falou que é o sentido da corrente que dá o sinal, e realmente é. Mas e agora? Cadê a corrente? Para onde é que ela está? Inicialmente, não tem nenhuma definição, né? Isso de para onde essa corrente está. O que é que você vai fazer? O que é que eu indico a fazer nesse caso? É uma jogada que naturalmente dá certo. Não que vai ser sempre o certo, tá bom? Mas que naturalmente vai dar certo é dizer que a corrente sai do polo positivo da maior força eletromotriz que tem aí no circuito. Quem é ela nesse caso? Está bem aqui ela. Nesse caso, é o polo positivo dela, simbolizado aqui por esse traço maior, tá bom? Ou seja, eu vou dizer que a corrente está saindo daqui. Por que isso? Porque nesse caso eu já saio me garantindo que isso daqui vira um gerador. E não vai ocorrer aquele probleminha de eu acabar tendo um receptor com uma tensão maior do que o gerador. Aí isso vai ficar inviável, né? Eu vou estar consumindo mais do que eu produzo. E isso não pode acontecer, senão o circuito não funciona, tá bom? Então isso já evita de cara esse problema na maioria das vezes. Então eu escolhi, eu vou dizer que isso daqui é uma corrente I1, tá bom? Ela está saindo daqui, porém, ela agora passa do ponto A, que é um nó. Quando ela passa aqui, ela ia se dividir, né? Então, eu posso dizer que no outro ponto ainda continua sendo a mesma corrente? Não. Ela modificou porque tem uma bifurcação, tem um nó, ela vai se dividir. Então, o que é que eu vou dizer? Que seguindo aqui, tem uma corrente agora I2. Como o que eu quero achar é apenas a corrente nesse ponto aqui, eu posso simplesmente definir apenas duas correntes, essa corrente 1 e essa corrente 2, tá bom? E vou encontrar o valor da corrente 1. Veja só como é que vai ficar. Já que eu defini o sentido da corrente I1 como sendo para a direita aqui, ou seja, ela vai estar girando no sentido horário, eu vou definir o meu percurso como percurso no sentido horário também. Essa corrente vai estar girando aqui, tá bom? Nessa malha. Lembre que a regra é lei das malhas, então eu vou pegar essa malhazinha aqui e vou trabalhar primeiro com ela. É isso que eu vou fazer agora. Então, saindo desse ponto aqui, eu passo logo em E1, veja que eu entro pelo polo negativo de E1. O que é que significa? Que esse 60 é negativo. Agora eu desço aqui, seguindo o caminho dessa malha que eu escolhi, e veja que eu estou passando também no mesmo sentido da corrente em R. Então, positivo aqui, no caso, a tensão desse resistor. Que tensão é essa? R vezes I. O valor de R eu já sei que é 10. E a corrente é quem? Corrente I1. É isso que eu vou colocar aqui. Agora veja que na força eletromotriz E2, eu entro pelo polo positivo. Então, ela é positiva. E o valor de E2 é 10 volts. Coloca aqui. E aqui no finalzinho, para completar, antes de chegar no ponto que eu saí, veja que tem novamente um resistor, só que eu estou aí no mesmo caminho dele, tá bom? No mesmo sentido da corrente, nesse caso. Então, ele é positivo. Coloca aqui mais R vezes I. O R dele é 10. Então, R que é 10 vezes I, que o I dele, que passa aqui, é I1. Só que alguém pode estar se perguntando, olha, professor, mas logo no início você não falou que a corrente se dividiu aqui? Ou seja, essa corrente 2 vai estar circulando aqui. Significa, então, que nesse resistor R, por ele passa tanto a corrente 1, como passa também a corrente 2, tá bom? Veja aí.
corrente 1 está lá no lado esquerdo e no meu lado direito, nessa malha aqui, está a minha corrente 2, no sentido horário também. Ou seja, enquanto nesse resistor a corrente I1 desce, I2 sobe, eu tenho que adicionar ela aqui também, porque esse R faz parte da minha malha. Então, coloca aqui, nesse caso, um negativo, menos 10 e 2. E a lei das malhas diz que, no caso, a tensão total em uma malha tem que ser igual a zero. Pronto, o que é que eu vou fazer? Isolar agora I1 e I2 e achar aqui uma equação. Então, vamos fazer o seguinte. 10 e 1 mais 10 e 1, 21, não é isso? E 2 só tem apenas um valor, coloquei ele aqui, menos 10 e 2. E aqui eu tenho um valor sem i, né, nesse caso. Menos 60 e tenho 10. Menos 60 mais 10 dá menos 50. Quando eu passo para o outro lado, fica 50 positivo. Achei uma primeira equação para esse circuito. O que é que eu vou fazer agora? Analisar o meu segundo circuito. Por que isso? Porque lá da matemática a gente sabe que quando a gente tem uma equação com duas incógnitas, eu tenho que ter pelo menos duas equações para resolver e para conseguir achar o valor dessas incógnitas. Então, eu vou à procura da minha segunda equação, tá bom? Ela vai estar justamente aqui no lado direito desse circuito. E eu vou sair aqui desse ponto A, seguindo o mesmo sentido da corrente, que é o sentido horário, tá bom? Então, veja, chego logo aqui em E3, entro pelo negativo, o valor de E3, então, é negativo. Coloca aqui menos 10. Chego agora em R, mesmo sentido da corrente, ele é positivo. Então, 10 vezes a corrente. A corrente agora, fique bem atento a isso, que passa por esse resistor de 10 é quem? I2. Lembra que eu disse que no lado direito ela se dividiu, é uma corrente diferente. Então, coloca aqui, I2. Continua o sentido, quando ela está subindo aqui, negativo de novo. Então, E2 é negativo, coloca aqui, menos 10, que é o valor de E2. Chego no resistor agora R, mesmo sentido da corrente, então coloca aqui, mais 10 vezes I2. Porém, a mesma coisa que aconteceu lá no lado esquerdo, por aqui está passando também a corrente 1, eu tenho que considerar ela na minha malha, então eu tenho que dizer que nesse resistor tanto passa a corrente I2 como I1, então eu tenho que considerar se I1 está descendo e o meu sentido aqui eu escolhi subindo, vai ser negativo, então eu coloco menos 10 e 1. Pronto, voltei ao ponto A, encerrei então o meu circuito, minha malha nesse caso, tudo isso tem que ser igual a zero. Fazendo a mesma coisa que eu fiz em cima, agora veja que eu tenho nessa parte de 1 apenas um valor, então coloca aqui menos 10 e 1. E 2 eu tenho 10 e 2 e 10 e 2, então aqui fica 22. E vou passar agora para o outro lado, nesse caso, apenas os valores que não tem corrente do lado, tá bom? Ou seja, que não tem nenhuma incógnita. Veja que eu tenho menos 10 e menos 10, fica menos 20, né? Quando eu passo para o outro lado, trocou o sinal, 20 positivo. Então, agora eu tenho duas equações e cada uma delas tem duas incógnitas. E essas incógnitas são iguais, que são I1 e I2. O que é que eu faço? Sistema de equação, isolo uma delas e encontro o valor. Como que eu quero encontrar justamente o valor de I1, que é a corrente que estava passando em E1, que foi o que ele pediu, eu vou tentar dar um jeito de anular I2. O que é que eu vou fazer então? Vou multiplicar essa primeira equação por 2 e somar as duas. Vamos colocar o valor dela aqui embaixo multiplicado. Aqui vai ficar 41 menos 22 igual a 100. Agora vamos somar esta equação com a equação de baixo, tá bom? 41 menos 10 e 1 dá 31. 22 negativo mais 22 dá 0. Não vou nem colocar aqui. 100 mais 20 dá 120. Então, veja que 1, nesse caso, é 120 dividido por 30. Cortou os zeros. 12 dividido por 3. Nesse caso, o resultado final é 4 amperes.
A corrente 1, que é justamente a corrente que passa por E1, vale 4, letra B. Olha, pessoal, agora veja só, eu disse, logo lá no início, como está nesse circuitozinho aqui, que ele está livre, tá bom, é fácil de identificar que é apenas uma corrente que passa por ele. Porém, deixa eu só desenhar aqui. Vamos dizer que não fosse aquele local que a questão estivesse perguntando a corrente, e sim o valor da corrente que passa por esse resistor R que está bem aqui no meio de todo o circuito. Veja que ele está no meio de duas malhas. Dá para eu fazer, no caso, o mesmo formato de solução que eu fiz aqui? Não. Porque veja que nesse caso, se eu fizesse, o que é que eu ia dizer? Que no resistor R ia passar uma corrente I1 e ia passar uma corrente I2 também. Mas, enfim, qual é o valor certo? Eu ia encontrar dois valores e isso, no caso, ia ficar incorreto com a minha questão. Então, toda vez que acontecer algo desse tipo, que o que ele pediu foi justamente a corrente que passa aqui, nesse ramo do centro, vocês não podem utilizar esse método, tá bom? Professor, e qual é o método, então, que eu vou utilizar? Você vai dividir isso aqui em 3 correntes e vai encontrar agora 3 equações. Ou seja, nesse lado vai passar I1. Quando chegar aqui, você vai dizer que I1 se dividiu em 2 partes. Parte I3 e a outra parte de cá é I2. Então, toda vez que você pegar esse pedaço, a corrente é apenas I2. Toda vez que pegar esse pedaço, a corrente é apenas I1. E toda vez que pegar o centro, a corrente é apenas I3. Aí veja que acabou agora a confusão de ter 2 correntes passando no mesmo local, tá bom? E é assim, no caso aqui, ia conseguir encontrar a corrente se ele pedisse nesse centro aí desse circuito. Qualquer dúvida, pessoal, estarei à disposição. Até a nossa próxima aula.